Pessoal, vamos aqui gravar, começar sem o Rocha, vamos ver se ele entra aí, né? Bom dia, né? Estamos gravando hoje, acabamos gravando sexta-tarde. Boa tarde, Márcia, boa tarde, Eustáquio, bom dia para quem está nos assistindo. Boa tarde, boa noite, bom dia, Bom né? dia. Márcia, você tem sido bastante crítica com as escolhas ministeriais, né, do futuro gabinete aí do presidente eleito, né? E eu achava, né? Olha, eu basicamente estou errando todas as minhas previsões, né? Eu achava que ia ter muita mulher em cargo importante, e não está acontecendo, né? Eu E acho assim, que o Lula não prometeu, mas quando ele anunciou os 5, eles disse: vocês vão ainda ver muita mulher e muito negro, não estamos vendo. E acho que não estamos vendo por uma questão bem política. Assim. Eu acho que essa questão da votação, que ainda não aconteceu na Câmara, é uma condição de vínculo nessas decisões que deve estar amarrando ele. Fora o fato que está na cara que o PMDB está pedindo mais do que só o que a Simone, só ter a Simone. Então, está tendo que fazer um arranjo aí. E se é verdade que dizem que a Simone disse, ela quer pegar o bonde andando e sentar na janela. Também não dá para a gente fazer isso, né? Isso ficar selecionando o ministério. Então, assim, a gente tem um problema, mas eu continuo enfatizando. A questão de diversidade, ela não é uma questão menor, ela não é uma questão que a gente vai o, resolver depois de resolver as outras coisas. essa coisa de pedir mais, todo mundo pede mais. Isso aí o MDB pede, o MDB diz assim: esse é da cota pessoal do presidente. O PT diz: esse é da cota pessoal de Lula. Todo mundo diz isso, todo mundo quer mais. Né? Vamos supor, Lula define, vai ser tantos para esse partido, tantos. Aí todo partido, incluindo o PT mandou uma lista de ministérios que ele não abria mão. Né? Na verdade, é o seguinte: se você a rigor, o ministério ele teria que ser distribuído, facilita a vida do presidente, eles fazem isso intuitivamente, tem estudos de ciência política mostrando, meio que proporcionalmente ao tamanho de bancada da aliança. Então, o tamanho de bancada da aliança do PT vai ser o maior, vai ter mais ministérios, mas aí é mais ou menos proporcional. Tudo bem que o PT tem um pouco mais, mas essa coisa de dizer que é cota pessoal, isso daí tudo é argumento público de barganha. Né? E eu acho que existe uma limitação, na política são poucas as mulheres proeminentes, esse é um fato. Tá? O que você pode dizer é o seguinte, que é necessário, mesmo não tendo poucas agora, fazê-las se tornar proeminentes como maneira, né, talvez assim, mais forçosamente, né, mais forçando a barra, né, senão esse ciclo não se quebra. Né, eu acho que teve uma oportunidade com a Isolda, mas né, ela acabou não sendo ministra da Educação. E por que essas mulheres não chegam? Vamos dizer, antes delas. Você está dizendo assim, ó, tem pouca mulher proeminente, mas por que as mulheres não se tornam tão proeminentes? Porque no subir, no andar da caminhada, vamos dizer, da carreira das pessoas, há uma tradição de que, na hora da negociação de cargos, de promoções, as mulheres terminam aceitando carregar o piano silenciosamente, de uma maneira coadjuvante. É isso que a sociedade vê, não é natural. E assim, agora quando chega no topo, quando a gente tinha que ter eu vou usar a palavra correta, ação afirmativa, dizer assim, não, as poucas que estão vão ganhar cargos proeminentes. Então, a gente não poderia ter aberto a mão do Gleisi, Simone tem que estar ali, Marina tem que estar ali, ou seja, a gente tem que garantir. Isolda tinha que estar ali. Mas aí, na hora que dá o estresse com o partido, provavelmente a Isolda aceitou nesse constrangimento ir para a secretaria do ensino básico. Ou seja, assim, tu aceita aquela coisa para resolver para todo mundo, pelo grupo, pelo coletivo. Não dá mais, gente. Não pode ser assim. Ela foi alvejada com uma suposta ligação com a Fundação Lehman. Ela foi alvejada com isso. Então, esse foi o argumento utilizado para o veto a ela, tá? Argumento político, digamos assim. É o mesmo argumento que derruba a Tabata, né? Sim, sim. É,
né, mas ela era vice-governadora, não sei se 8 anos, né? Eu acho que era vice-governadora 4 anos, com certeza, do Camilo, do PT, né? Ela estava no PDT, então não era nada misterioso isso, todo mundo sabia disso, né? A aliada do PT no Ceará, importante, né? Responsável pelas políticas educacionais, né? E é interessante se observar que se uma mulher, por um acaso, tem alguma relação, mesmo que minúscula, com algum homem, vão imediatamente, por mais empoderada que ela seja, vão dizer, não, mas ela vai ouvir o que aquele cara está dizendo. Entende? Então, assim, até essa forma de ataque é misógina. Porque diz assim, tu pode ter ligações, pode conhecer a pessoa, pode se dar bem com a pessoa, mas isso não quer dizer que essa pessoa vai mandar em ti. Tá? Que é a mesma coisa que fazem, apesar da Tabata ter sido financiada pelo Lema, etc., é dizer que ela não tem cérebro. Ela estudou lá nos Estados Unidos, numa super faculdade, fez um super curso, mas ela não tem cérebro, ela não consegue pensar por ela mesma. Então, assim, isso, gente, é misoginia. Tá? E sempre vão usar isso quando quiserem desbancar uma mulher. Tá? Vão desbancar, então vão usar a misoginia. Então, nesse momento, é o que estão fazendo. Não sei se vão fazer a mesma coisa, porque ainda não foi anunciado com a saúde, tá? Onde estão dizendo, de novo, dizem, acho que foi a revista Fórum que disse, que seria a Anísia da Fiocruz, mas também vão agora inventar daqui a pouco alguma coisa para não ser ela, para ser algum outro cara de partido, etc. Então, assim, nós temos que começar a discutir isso internamente nos partidos, de uma maneira, dos partidos, da sociedade, que se não tiver ação afirmativa, ou seja, se a gente não pensar assim... Pior que a gente já tem, né? Pior que a gente já tem quase 30 anos. A política de cotas no Brasil começou em 1995. Ô, Roberto, eu posso compartilhar uma tela aqui? Claro, vou ver se você utiliza aí o... mas o que eu acho, Márcia, acho que... Tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Não, mas isso aí eu já sei que você vai falar, mas isso aí tem a ver com voto proporcional. Isso daí você não adianta Não, você. Já veja sei, já só. sei. Mas Eu já sei. o público não sabe totalmente. Não, não, mas você vai fazer um argumento, vai ter um elemento falacioso no seu argumento. Vamos lá, que eu vou revelar a Não, falácia. tá. Isso aqui eu estou só querendo mostrar a lista, é o seguinte, dos países que têm maior participação de mulher na política, tá? Esse número aqui, ó, 61%, Ruanda tem 61% de mulheres no parlamento. Cuba tem 53%, Nicarágua 51%, Nova Zelândia, que o Alberto adora, 50%, né? Tem uma primeira-ministra mulher e tem mais de 50% de mulheres no parlamento. O México, 50%. Os Emirados Árabes Unidos, 50%. Né? Costa Rica. Aí você pega, por exemplo, Argentina, 44%. Moçambique, né? País de língua portuguesa, pobre da África, 42%. E o Brasil, ele está em 129º lugar. Tá? Tem 128 países na frente do Brasil. Então, assim, é muito desigual essa situação de mulher na política no Brasil em relação ao resto do mundo. Mas isso tem a ver com o sistema eleitoral proporcional. Né? Todos esses países que você mencionou adotam o sistema eleitoral proporcional, que é o sistema, quando você faz a lista partidária, isso daí é o caso concreto mais conhecido da Espanha, que o partido faz a lista um homem ou uma mulher, um homem ou uma mulher, um homem ou uma mulher, um homem ou uma mulher. Então, quando elege, não são todos os partidos que fazem, aqueles que fazem, elege 50% mulheres, 50% homens. Tá? O nosso sistema, o voto é na pessoa. Então, o candidato, ele empresaria a sua campanha, né? Ele se dedica. E aí, Márcia, eu tenho uma discordância importante. O que acontece? Tem a ver com a estrutura de vida. Isso aí está, por exemplo, eu estava lendo uma breve biografia da Jane Austen, né? Chamando a atenção, né? A posição das mulheres sempre foi uma posição, como é que eu diria, muito sobrecarregada de criar os filhos, a família, etc., né? Então, como você tem essa sobrecarga muito grande, você não consegue. A política ela é muito exigente. A política exige efetivamente 100% do tempo das pessoas.
Tá? Um político não tem vida privada, não tem vida pessoal, e isso, na atual circunstância no Brasil, é muito difícil para uma mulher, né? Porque a mulher tem filhos, tem que cuidar dos filhos, né? E aí, né, ela teria que o homem cuidar dos filhos para ela se dedicar à política, ou mulheres que não têm filhos, ou mulheres que entram na política tardiamente depois de criar os filhos. Eu tô falando uma realidade, né? Por quê? Porque como o nosso sistema vota na pessoa, o sujeito tem que empresariar, tem que ter a grana, né? Hoje é mais difícil, né, obter esse recurso, mas o cara tem que se dedicar demais, é tempo integral mesmo. E quando vai para a competição com a mulher, ela não vai dedicar tempo integral porque ela tem a família do outro lado. Por isso que uma mulher é difícil ocupar um cargo de grande proeminência na política no Brasil. Tá? Tem muito a ver com a estrutura familiar brasileira. Isso explica o começo, tá? Está dizendo assim, olha, lá no começo, para ir subindo, vai diminuindo, tá? Esse grupo de mulheres. Mas isso não explica porque quando chega no topo, quando tem aquele grupo de mulheres, elas continuam sendo selecionadas. Porque ninguém vai me dizer que Marina Silva tem filho pequeno. Ninguém vai me dizer que Marina... Tem desconfiança, inclusive, que Simone Tebet não tem filho pequeno. Então, assim, e são mulheres as que chegam lá, que tem, e a Gleisi Hoffmann também acho que não tem filho pequeno. Então, assim, não, nesse topo não é isso. No topo, tu dizia assim, não, fulana, tu vai pegar esse cargo de secretária, ou tu vai pegar esse outro cargo, ou tu vai ser a vice de alguma coisa, isso é misoginia. Isso aí é dizer, não, ela vai suportar porque ela é mulher, e mulher sempre trabalha para o grupo, para o coletivo, e fica tão feliz em trabalhar para o grupo e para o coletivo. Tá? Então, temos que resolver o problema da questão da família, concordo contigo. Também acho que essa história do nosso voto proporcional e não em lista fechada é uma coisa que atrapalha as mulheres. Tá? Mas se a gente resolver a questão familiar da divisão de trabalho em casa, a gente já está fazendo Márcia, é difícil mudar o sistema proporcional, imagina resolver o familiar, né? O sistema proporcional, isso daí está provado pela ciência política, tá? Toda vez que tem voto em lista, a representação feminina aumenta muito graças ao voto em lista, lista fechada. Lista aberta dificulta muito e a meio caminho está o distrital, porque distrital se cria movimentos femininos, aí lança por distrito, uma mulher tem distritos certos, aquele caso lá da Alexandria Ocasio-Cortez foi um caso famoso, mas não foi o único nos Estados Unidos, aquele é um distrito certo democrata, e ela conseguiu derrotar o candidato democrata na primária. Então, assim, até mesmo no voto distrital, onde o voto é na pessoa e tem essas exigências sobre a mulher, é mais fácil do que o voto proporcional com o voto da pessoa. O nosso sistema é o sistema mais duro para a mulher conseguir entrar na Câmara dos Deputados ou em assembleias legislativas, é o mais difícil de todos. Então, a mudança no sistema acarretaria uma mudança. Agora, Lula foi muito mais votado junto às mulheres do que junto aos homens. Então, você sinalizar para esse eleitorado, aí eu estou usando um argumento que não é nem o seu, tá? De ação afirmativa. Eu estou usando um argumento muito mais pragmático. Olha, esse eleitorado já votou muito, então vamos cuidar mais desse eleitorado, dando lugares proeminentes às mulheres. Tá? Isso faria sentido, tá? Você está fechado o microfone aí, querido Eustáquio. Eu acho que o Rocha deve ter notícia boa aí, ele deve saber de umas 11 mulheres que vão entrar no, no ministério. Ô, Eustáquio, assim, tinha que ter uns 80 ministérios para o Lula poder resolver esse assunto aí. Mas não tem. Não tem. Vão ficar 35 ministérios, não é isso, o Rocha? Tinha que ter 40, tinha que ter 80. Agora, isso é uma coisa interessante, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura política, né? Nenhum país precisa, efetivamente, não precisa de 35 ministérios. Né? Você pode ter secretarias, só que os políticos exigem isso. Então, para que Lula atenda aos políticos, ele aumenta o número de ministérios. Você pode ter uma secretaria que execute tudo que o ministério executa, viu? É só uma questão de status. É só você olhar no mundo qual o país que tem 230 milhões de habitantes e a extensão territorial do Brasil. Aí você vai ver. Eu acho que tem que ter.
assim, o Brasil é muito diverso e cada segmento do Brasil quer ser representado. Aí estão falando das mulheres, mas olha os outros. Não, mas o interessante, Rocha, é que a pessoa só se sente representada se é ministro. Não se sente representado sendo secretário. Por quê? Eu sou ministro, eu sou ministra. Né? Tem um carro oficial, foro privilegiado. Entendeu? Pega o exemplo de agora. O Lula apresentou os primeiros 5 ministros. Não tinha nenhuma mulher. Aí começou a pancadaria. Que é o seguinte, o Lula teria que apresentar os primeiros 5 ministros com metade mulher. Certo? Não importa se depois o resto fosse maioria mulher, mas os primeiros tinham que ser metade mulher, metade homem. Então, assim, a gente chegou num nível de demanda nessa pauta que é uma coisa beira a irracionalidade, entendeu? Eu acho que o Lula está olhando... Primeiro, vamos lembrar o seguinte, na campanha ele não se comprometeu com isso. Ele foi provocado, foi instado e ele não se comprometeu. Porque ele sabia, o Lula não é bobo, ele sabia que a dinâmica não seria essa. E de fato, não está sendo. Né? Ele vai tentar fazer um esforço grande, porque ele é um cara adepto dessa pauta e vai tentar fazer o que ele puder, mas não tem como, não vai rolar. Entendeu? Esse é o problema. Mas a sua estimativa, Rocha, que vão entrar quantas mulheres aí? Eu acho que de 5 a 10. Se for 10 mulheres, dá quase 30%. 11 mulheres dá 30%. Seria um ganho, porque é o seguinte, os 2 mandatos do Lula teve no máximo 6 mulheres, eu não estou lembrando bem, 5 ou 6 mulheres, e a Dilma teve 6 mulheres, mesmo tendo uma mulher presidente, 6 mulheres, e o Bolsonaro só teve 2 praticamente, né? E é interessante ver o seguinte, que as 2 ministras do Bolsonaro se elegeram senadoras, né? Porque elas ganharam destaque, é isso que a Márcia fala, ela ganha destaque, ela aparece, e aí ela consegue ganhar uma eleição. Mas agora, aí eu te digo o seguinte, eu preferia que não tivesse nenhuma dessas mulheres no Senado. Mas ninguém está discutindo quais são as mulheres. O que eu estou querendo dizer é que ser ministro dentro desse sistema, embora o Alberto ache que dá no mesmo ser ministro e ser secretário, a visibilidade que uma pessoa no ministério ganha potencializa a carreira dessa pessoa. Tá? Dito isso, o fato da Isolda ser secretária da Educação Básica e não ser ministra é um problema, sim, para o sonho de carreira dela. Mas é óbvio, na hora de contemplar as demais forças, é como força, né? Estão todas as forças interagindo. A visão que a política tem é que aquela forcinha dos movimentos feministas, ela é uma forcinha menor que a gente consegue, na conversa, dizer, eu vou te dar uma secretaria e tu fica bem feliz, minha filha, com isso, e está resolvido o problema. Nesse sentido, eu entendo o tensionamento que a Simone Tebet está fazendo, tá? Por mais que pareça horrível o tensionamento que ela está fazendo, mas ela está pensando na carreira dela. E aí todo mundo vai odiar ela por isso, porque, afinal de contas, de onde se viu uma mulher fazer tensionamento? Tensionamento é coisa de homem. Tá? Então, tem misoginia até nisso, até na maneira como às vezes as pessoas interpretam as articulações políticas. Tá? Então, sim, ele não prometeu, mas tem que tensionar. Tá? Tem que tensionar porque o movimento, assim como os partidos, assim como as correntes estão tensionando, o movimento feminista tem todo o direito do mundo de estar tensionando, de estar cobrando e de não gostar quando o primeiro anúncio, que traz toda uma mensagem de ser o anúncio mais urgente e mais importante, só traz homens brancos. Mas aí eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro, o Ciro Gomes tensionou muito mais do que a Simone Tebet na campanha eleitoral. Né? Ela tensionou o suficiente para poder depois, no segundo turno, fazer a operação que ela fez. O Ciro não conseguiu nem fazer isso. Então, nós estamos falando de política de Fórmula 1, né? Top. Todo mundo lá na frente.
Ciro, Simone, Lula e tal. E aí, a pauta identitária ela é irrelevante, né, lá em cima, no primeiro pelotão. Esse é o problema. Então, a Simone sai, ela era candidata do MDB, e aí o MDB fica fingindo que não é um problema dele. A Simone não é um problema dele. E o Lula, a conta que ele vai fazer e a conta que todo mundo faz e que tem que ser feita é o seguinte: o MDB vai ter representação no governo e a Simone tem que entrar na representação do MDB. Então, Simone, se vire lá no MDB, entendeu? Senão você fica parecendo uma coisa do tio Lula, uma coisa do pessoal do Lula. E aí é foda, né? Mas, por exemplo, a Marina e a Simone, elas tiveram um papel muito grande no segundo turno das eleições, né? E um papel muito além do PT, né? Mas a Marina vai ser acomodada pelo partido dela, Eustáquio. Não tem problema nenhum. Qual é o problema que a Marina tem com o partido dela? Não, eu não sei, eu não sei porque até agora não anunciou a Marina. Não, mas a Marina está a cavalheiro, ela que comanda o partido dela. O problema é a Simone. Eu sei, tudo bem. Eu estou dizendo o seguinte: a Marina é mulher da floresta, negra, evangélica. Por que o Lula não anuncia logo a Marina, que resolve um punhado de problema? Não sei, mas aí é você preocupado com a pauta identitária. O Lula não está preocupado com isso. Não, mas devia estar, né, Rocha? Porque devia estar porque... O que eu falei não é nem pauta identitária, o que eu falei. O que eu falei é outra coisa. É voto, é ter voto. O Lula está preocupado com o que ele vai fazer pelas mulheres no governo dele. As mulheres brasileiras. Essa é a preocupação dele. Não é o que ele vai fazer pela Marina, pela Simone. Não, entendeu? Mas é simbólico. É essa. Simbólico, Rocha, é simbólico. Nós estamos no século XXI. Essa é uma pauta importante para o século XXI. Se ele vai colocar a Marina lá, eu não entendo porque já não anunciou no começo. Teria aliviado um monte de tensões fazer isso. Isso significa que não está tão certo. A mensagem que passa para a comunidade é que, como ele ainda está ajustando as contas com os votos para aprovar a PEC, nada está certo, porque tudo está aí na negociata para aprovar a PEC. Tá? Então, por isso não anuncia, promete anunciar e não anuncia. E aí começa toda essa vamos dizer assim, essa confusão de anúncio que passa uma mensagem realmente. Está na cota do sacrifício. Essa questão não é prioritária, ela está na cota de sacrifício. Isso não é uma boa mensagem dentro dos movimentos feministas, que não são microscópicos no país, eles são macroscópicos no país. Ô, Rocha, deixa eu botar aqui uma coisa que é legal. Eu achei um paper aqui de 2013, né, sobre tamanho de ministério. Vários países, né, enfim, são países europeus, né, mas aqui, olha o que é legal nisso aqui, né, o que a ciência política avançou. É que o tamanho de ministério guarda relação com o tamanho da Câmara Baixa. Né, olha aqui tem uma Câmara Baixa com menos de 50 deputados. Os ministérios vão crescer na medida em que aumenta o número de deputados até o número de 450. Entre 450 e 650, que é o britânico, não cresce o número de ministérios. Nós estamos aqui no 300. É raro ter um gabinete com mais de 30 ministros aqui, ó. Isso aqui são vários países. Essas bolinhas são gabinetes com mais de 30 ministros. É raro, né? Mas é interessante porque isso faz sentido. O número de ministros ele tem a ver com o tamanho da legislatura, para você, como é que eu diria, agradar, né, quem vota em você no parlamento, né? E tem a ver com fragmentação partidária também. Foi uma coisa que eu descobri o seguinte: o Brasil aumentou o número de ministérios drasticamente quando aumentou o número de partidos. Quando nós tínhamos poucos partidos, nós tínhamos poucos ministérios. Quando aumentou o número de partidos, aumentou duas coisas: o número de ministérios e o número de cargos comissionados, porque teve mais gente candidato que ficava sem emprego depois da eleição e, portanto, tinha que ter algum lugar para ficar depois da eleição. Né? O meu ponto é que tem a ver com a cultura elitista, viu, Márcia? Porque não tem a ver necessariamente... Alguns ministérios dão prestígio, a pessoa vai, consegue ser eleito, mas muitos outros não. Muitos outros não.
né? Então, a pessoa tem um carro oficial, tem um motorista, tem foro privilegiado, deve ter um recursinho a mais para gastar, um cartão corporativo que numa secretaria não tem. Em termos de execução, de atendimento do cidadão, se o foco for atender o cidadão, acho que muda muito pouco ter um ministério ou ter uma secretaria. Eu entendo o Lula, o Bolsonaro era um cara antipolítico, então ele não estava lá para agradar os políticos, então ele foi lá e reduziu o número de ministérios, artificialmente, voluntaristicamente. Lula, ele sabe que tem que agradar os políticos, ele agrada os políticos, e os políticos, o problema não é Lula, o problema é que os políticos demandam ministérios. Esse aqui é o problema, é a cultura elitista e hierárquica brasileira. Eu quero ser ministro. Se eu não for ministro, isso não é importante. Você entende? E aí é o que os partidos reivindicam. Você não pode dar uma secretaria, você tem que dar um ministério. Senão o partido vai dizer, eu não voto com você. Isso é uma loucura completa. Isso é um negócio no Brasil que é impressionante, viu? E assim, se o Renan Calheiros vai ter um ministério para o filho dele ou para ele, aí o Lira, que é do mesmo estado, também quer ter um ministério para ele. Não pode ser uma secretaria, entendeu? E assim por diante. Mas, olha, apesar disso tudo que vocês falaram, é o seguinte, tem vários países que o presidente chegou e colocou um ministério paritário de gênero, né? No Chile foi assim, no Canadá foi assim, na Espanha foi assim. Mas vai ser voto proporcional. Canadá não, mas o Chile a Espanha entendeu? A Espanha, o PSOE é meio a meio, meio mulher, meio homem, tá? Não é por acaso que acontece isso. Você entende? Você não pode só falar isso. Então, porque você dá para o público a noção de que isso é como se fosse uma coisa voluntarística, uma mágica. Não tem mágica nisso. Você tem que aumentar a representação feminina no parlamento. E as mulheres têm que se dedicar mais à política. Eu acho que o que não exclui, digamos assim, o argumento da Márcia, que a Gleisi poderia ser ministra, a Isolda poderia ser ministra. Isso não exclui, eu não estou excluindo esse argumento, de modo algum, tá? São uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque o interesse em estar na política, em fazer a política, passa por se ver na política. Tá? Então, colocar mais mulheres nesses postos de comando faz com que as pessoas, as mulheres, né, tenham interesse, vejam como possível estar naqueles espaços. Tá? Então, a gente tem que criar isso, ao mesmo tempo que a gente tem que se questionar sobre esses processos das eleições dos partidos, de alguma forma estimular mais candidaturas. Então, tem que trabalhar nos dois níveis, tem que trabalhar nesse nível aqui e tem que ter ação afirmativa. Mesmo nas universidades, o percentual de mulheres nos cargos mais altos no poder é menor. E justamente um ingrediente, mas só um ingrediente, é essa questão da maternidade. Então, o que a gente faz? A gente põe medidas compensatórias na questão da maternidade e a gente traz essa visão na hora de escolher mulheres, pessoas para cargos. Bom, se tiver uma mulher competente, nós vamos tentar trazer uma mulher para aquele cargo e não dizer para ela, minha filha, tu vai ganhar uma secretaria, vai ajudar o grupo, vai me distensionar, que estou aqui tão tensionado porque tenho que satisfazer todos esses outros interesses. Ô Rocha, eu vi falar que a Isolda ela foi alvejada com a coisa de se consultar ou conversar com a Fundação Lehman, Jorge Paulo Lehman. Você ouviu essa história? Eu acho que ali nem foi isso. Acho que ali é o seguinte, o PT, o grande mérito no Ceará, a operação toda foi do Camilo, do PT. E, de alguma maneira, precisava resolver o problema, contemplar o Ceará e contemplar o Ceará no que ele melhor pode oferecer para o Brasil, que é na área da educação. Certo? O Camilo e ela foram protagonistas de todo o processo bem-sucedido de educação no Ceará. E aí entra, é o que eu estou falando, é a Fórmula 1, a fila da frente. Quem vai? Certo? Aí não importa se é homem ou se é mulher. E aí vai o cara que teve mais poder político, o cara que participou da articulação de todo o processo de construção daquele projeto, como grande protagonista, que foi... Ali vem desde o Tasso Gereissati, o Ciro Gomes, o Camilo, né? Aí, dentro de um processo todo, e a Isolda não é a pessoa mais importante daquele processo todo. Ela é muito importante, ela faz parte do processo, mas ela não é a mais importante. E aí
em função do fato dela ter sido sacrificada no direito que ela teria de ser candidata a governadora, né? Valeu ali a briga, aquele embate do PDT com o PT, e ela foi sacrificada, né? E ela ficou sem partido. Ela era do PDT, não é do PT. Tá? Então, na hora de bater o martelo, assim, vale a coisa da tribo, né? Essa mulher é mulher, mas não é da nossa tribo, é da outra tribo. Então vai o cara da nossa tribo, que é o Camilo. É isso, a política é assim. Não, infelizmente, nós vamos ter que ir superando isso aos poucos. Não dá para fazer por decreto. Né? A gente avançou bem. O Ministério do Lula terá imensas dificuldades para poder cumprir esse requisito aí, como terá dificuldade para cumprir o requisito dos negros também. Vamos ter o quê? 1, 2 negros no Ministério do Lula, no máximo, isso, entendeu? E em ministérios que são, não vou dizer que são periféricos, mas não são os ministérios centrais, não é na saúde, não é na educação, né? Não vai ser no meio ambiente, não vai ser na economia, na fazenda. Meio ambiente, se for a Marina, ela entra na cota do negro também. Não, mas não entra. Vai falar com os negros para ver se ela entra na cota dos negros. Não entra. Entra, sim. Não, você que é branco é que está dizendo para os negros que ela entra na cota dos negros, mas os negros não dizem que ela é uma mistura de negro com índio. Mas você que é homem branco privilegiado, que mora na zona sul do Rio de Janeiro, é que está dizendo isso. Eu já vi, ela declara no censo, ela declara como negra. Mas no censo, né, cara? Não, mas falando assim, ela muita gente declara muita coisa no censo que não é, né? Igual o Flávio Dino se declara agora pardo, né? Ele se declara igual o ACM lá se declarando pardo. E negro é preto mais pardo. Então você poderia colocar o Flávio Dino na cota dos negros também. Eu acho essa discussão toda uma coisa engraçada, porque assim, olhando do ponto de vista marxista-leninista, você olha o programa. Quem vai executar o programa, se é uma mulher, isso é outro detalhe. O importante é o programa. Eu acho que Eustáquio, esse cara está olhando do ponto de vista dos livros. Eu e você, Eustáquio, olhando do ponto de vista do homem branco, a gente está ferrado. Melhor a gente ficar só na internet mesmo debatendo e deixa negros e mulheres governarem. Não tem jeito. Vamos para o paredão fácil, os dois. Não tenho a menor dúvida disso. O mundo já não é mais o nosso. O negócio agora é o seguinte, talvez tenha o mundo empresarial, né? A única coisa que restou para a gente é o mundo empresarial. Não, tem a física. Tem a física. Não, isso que eu estava falando, eu concordo com a Márcia quando ela falou, é o seguinte, agora em 2022 está fazendo 90 anos do direito de voto das mulheres. As mulheres conseguiram o direito de voto em 1932. Tá? Getúlio deu, elas nem demandaram direito, elas demandaram. O Brasil é tão generoso, o Brasil é tão melhor que o Butão, que as mulheres não demandaram, Getúlio deu. Não, era um gaúcho. O Getúlio não foi bem assim, porque a Berta Lutz, por exemplo, Lutz foi uma grande mulher que defendeu o direito de voto, ela conhecia, ela é uma cientista que sabia o que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, etc. Ela trouxe essa luta para cá e teve várias outras mulheres que demandaram também o direito de voto. Tá? O que acontece, você pode dizer o seguinte, não teve uma grande mobilização, porque a situação das mulheres era tão precária que era difícil fazer uma mobilização assim, de massa muito ampla. A maior parte das mulheres eram analfabetas naquela época, né? Não tinha direitos nenhum na política, nos outros lugares, então ficou muito difícil. Mas, depois de 90 anos, já estava na hora, né, de ter uma maior participação de mulheres. Isso não tem dúvida. O Brasil está muito fora da curva. Tem gente países muito mais atrasados que estão na frente da gente. Os partidos têm as demandas, mas eles sequer pensam em cumprir suas demandas de suas cotas, pensando em mulheres que são dos seus partidos. Tá? Então, assim, é uma não preocupação com o tema mesmo. Então, o que tem que acontecer? Agora tem que ter muita demanda, não só dos movimentos feministas, mas de todo mundo que acredita que a gente precisa de uma
sociedade com mais diversidade. Alberto, eu discordo contigo. O homem branco, principalmente do hemisfério norte, estamos ferrados. ainda dominam as coisas, ainda são maioria em qualquer recorte de poder que tu fizer, tu vai lá olhar e tá lá o percentual. O simples fato da gente começar a discutir o problema é um incômodo. É isso que eu acho incrível. A gente só está discutindo a questão e os brancos já ficam muito incomodados com a discussão. Porque essa discussão diz assim, será que tu chegasse lá por um privilégio que tu não deveria ter? E quem sabe tu vai perder esse privilégio. É esse o centro da dor, vamos dizer, desse homem branco do hemisfério norte. Ele não quer sequer que a discussão aconteça. E, por outro lado, quem está tensionado, eu entendo a situação do Lula, ele está tensionado com 1000 demandas, o que ele quer mais é se livrar de pelo menos uma delas. E qual é a mais fácil de se livrar? Daquela categoria que sempre termina aceitando o sacrifício pelo grupo. Isso foi em toda a história. Na área de ciência, é escandaloso como as mulheres, ao longo da história, se conformaram em ser a que fazia anotações, a que media junto, e o nome do artigo não, o nome dela não ia no artigo. E as poucas que brigaram por isso, por ter seu nome, dizer, não, mas eu estava lá participando, são sempre chamadas de malucas. Vão ser chamadas, não, mas é uma maluca, é uma exigente, vem agora com exigências absurdas de querer um ministério tal ou um ministério tal. Então, assim, é para notar como esse sistema é um sistema que toda vez que uma mulher vai fazer uma demanda de poder, ela vai ser chamada de doida, ou de muito exigente, ou de exagerada, que não mereceria estar onde está pedindo para estar. E que a maioria termina desistindo e dizendo, tudo bem, eu vou ficar com uma secretaria, eu não vou participar, eu vou continuar só presidente do partido, termina desistindo dessa demanda que seria fundamental, inclusive para a gente ter mais mulheres almejando a política, ou no meu caso a ciência, ou qualquer outra, ou ser CEO de empresas. Toda vez que a gente coloca mulheres com mais visibilidade, a gente atrai uma nova geração. Tem um fenômeno aí que é muito importante. Isso acontece com negros também. Isso aí tem depoimentos, né? Cheio de criança com depoimentos muito interessantes. Eu já vi isso em filmes, etc. Filmes, né, de divulgação dessas atividades que vi, olha, eu vi uma apresentadora negra na televisão, tive vontade de ser apresentadora também. Isso aí né? Isso é fundamental. Ô, Márcia, nesse experimento aí da fusão nuclear, tem mulheres na frente, você sabe? Você tem da equipe lá que está fazendo esses experimentos? Não, eu desconheço a equipe, mas essa área em particular, física de plasma, as diferentes áreas têm diferentes distribuições de presença de mulheres na área da física. É uma das que não tem um número significativo de mulheres. Só para vocês entenderem, na física, como docentes, professoras, pesquisadoras no mundo, na melhor das hipóteses, no melhor país, as mulheres são 13%. Em alguns países, as mulheres são 5%. Mas você sabe por quê, né? Tem uma explicação biológica para isso, né, Márcia? Que você rejeita, mas existe. Não tem. Eu vou te mandar um vídeo com explicação biológica. Eu tenho que explicar como é que na Alemanha são menos de 3% e na França chega a quase 20%. Eu não acho que as alemãs sejam diferentes biologicamente das francesas, né? Não, mas você vai ter uma variação estatística, obviamente, mas eu estou dizendo as áreas técnicas de engenharias, né? Pode ter a ver até com a classificação. A explicação disso é que desde criança, tem estudos que mostram isso, desde criança as meninas são treinadas para pensar que são esforçadas. E os guris que podem ser inteligentes, tem testes. As mulheres mostram sempre maior interesse em atividades que têm relacionamento com outras pessoas. E os homens, na média, mostram mais interesse em relacionamento com coisas. Não, isso tem a ver com... Isso tem a ver quando está o feto, o cérebro é banhado mais por testosterona, no caso do homem. Enfim, isso... Não, eu estou falando, eu não estou aqui trazendo algo maluco, pô. Eu li sobre isso. Interação com pessoas... Uma pesquisa no CERN, são 1000 pessoas trabalhando juntas. Por que razão que está pensando que física não tem interação com pessoas? Não, é diferente. É imenso, é um grupo imenso, de forte interação, todo mundo conversando, com reuniões.
Os grandes grupos de astronomia que estudam energia escura, é um monte de gente. Não existe mais, não existe mais aquele cientista sentado na mesa fazendo a sua continha na torre. Mas a maçã do Newton acabou, gente. A matemática tem a ver com raciocínio espacial, o homem tem mais interesse nisso. A mulher, por exemplo, você está cheio de mulher meia em direito, biologia, medicina, porque é outra coisa, você lida... As afirmativas não são baseadas em evidências. Primeiro, a gente não precisa ter todo esse raciocínio espacial para fazer diversas áreas da física. O que sim a pessoa precisa ter é uma autoconfiança muito grande, acreditar, olha, eu sou, porque é assim que a sociedade impõe, eu sou muito inteligente. E nós convencemos as meninas que elas são esforçadas, que elas são boas para trabalhar em grupo, de preferência para não ser chefe desse grupo. E que os guris são treinados, sim, você pode ser inteligente. Tem estudo no Canadá que mostra que pais aceitam que meninos vão para engenharia se eles forem muito espertos ou não. Ô, Márcia, você está ignorando... Não, ela tem que ir para engenharia. Márcia, você está ignorando uma área inteira da ciência, inteira, que é genética, hormônios. Você está ignorando, você está dizendo que nada disso vale nada. Não é possível, vindo de uma cientista, eu não acredito. Não, eu não estou dizendo que vale nada, estou dizendo que enquanto a gente não colocar o nível igual no mundo inteiro das diferentes culturas, a cultura ainda é um fator muito relevante. Concordo, sim, mas tem esse elemento. Quando não conseguir dizer por que razão o percentual num país é tão pequeno e no outro é tão maior, nós não estamos falando ainda de genética. Não é esse o assunto ainda. Quando ninguém conseguiu me explicar como mudou, a China tinha cerca de 50% de mulheres fazendo ciência quando era verdadeiramente comunista. Quando deixou de ser comunista, o número despencou. As mulheres foram fazer outra coisa porque foram jogadas nessa ocidentalização. Mas no comunismo não tem ciência, né? Pô, o comunismo é ideologia lá, um livro que todo mundo tem que seguir. Porra! Não é. Tem ciência, sim, mas ciência de alta qualidade, não. Certamente, não isso é preconceito. Certamente a bomba atômica russa soviética foi feita por alguma coisa de magia. Lá vai o antigo... Para mandar o homem para o espaço. O velho comunista se sentiu atingido aí. Não, não foram os cientistas soviéticos que lançaram o homem para o espaço. Foi alguma coisa de magia negra lá. E a bomba atômica também certamente foi uma coisa de magia negra, não era ciência. Tem um caso, Alberto, da Ada Lovelace, que é considerada a mãe da programação do computador e a mãe da inteligência artificial também. Sim. A história dela é muito interessante pelo seguinte: a mãe dela, o pai dela era um grande poeta, né? o Lord Byron. E a mãe separou dele e não queria que a filha seguisse a carreira de poeta. Então, a mãe deu uma formação para a filha de matemática. Pegou os melhores matemáticos da Inglaterra, ela era mulher rica, e deu educação caseira para a filha. E a filha se tornou uma grande matemática. E aí, quando o Babbage fez o primeiro computador de programação, e chamou a Ada Lovelace. Então, assim, é uma mulher que do século XIX, uma grande matemática, e que se transformou na mãe da programação e da inteligência artificial. Não tem nada a ver com questão biológica. Até você, Eustáquio, é uma tristeza, cara, é uma tristeza. Ô, Eustáquio, eu mandei para você... oportunizar, gente, é mostrar que tem pessoas para chamar as jovens. Eu mandei para você uma pesquisa mundial mostrando que a Nova Zelândia é o segundo pior país do mundo para um estrangeiro viver. Você viu lá aquela pesquisa, né? O Brasil, o México estava lá liderando. Agora a Nova Zelândia, o cara vai para lá e fica infeliz lá. A única coisa que tem paisagem. Você viu aqui ali, eu te mandei isso. A pesquisa é muito mal feita. Aí, quando dá o resultado que ele não quer, ele diz que é mal feito, cara. Porra, é inacreditável, cara. É inacreditável. É inacreditável.
Nova Zelândia é um show, Roberto, é um show. Você viu lá, o cara vai morar maltratado, salários baixos, uma vida, como é que é, uma vida entediante, né? Agora, o Rocha, a gente aqui, o outro assunto também da formação do governo tem muito a ver com, por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Fazenda vai ser o Gabriel Galípolo, parece que o Guilherme Melo também estará na equipe do Ministério da Fazenda, ambos são muito ligados ao Beluso, né? O Galípolo escreveu vários artigos com o Beluso, né? E o Guilherme Melo é sobrinho dele, enfim, dá aula lá na faculdade dele, eu acho que lá em Campinas, sei lá. Né, a visão que isso passa, né, a visão que, né, seguidores do Beluso serão figuras importantes na área econômica. Como é que você vê isso, o Rocha? Porque o Beluso é aquela visão que tem que gastar, que tem que estimular uma visão hiper-keynesiana, né? Você, né, gasta muito para estimular a economia, né, e a economia decolar. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que desde a campanha o Lula fez alguns pronunciamentos. O Lula é um frasista, né? Ele cunhou durante a campanha a questão de que o desenvolvimento a responsabilidade fiscal sem responsabilidade social é uma coisa sem sentido. Ele bateu muito isso na campanha. E na equipe de transição ele colocou uma equipe com pessoas que pensavam diferente, né? E agora no governo não vai ser diferente, ele vai encaminhar da mesma forma. O Lula vai ser o seguinte, ele traçou coordenadas, diretrizes, um programa econômico para ser executado que implica em você fazer inclusão social, combater a fome, erradicar a desigualdade e ter responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa é a composição, é muito interessante isso. Eu acho que o Lula está aí oferecendo um desafio para o mercado. Certo? O mercado tende a ser refratário a qualquer política de desenvolvimento social, de gasto para erradicar a miséria, a fome, mas isso está na Constituição. Eustáquio? Entender que democracia, nas democracias ocidentais modernas, elas implicam em você ter políticas de inclusão social, de distribuição de renda, de distribuição de oportunidades. Então, eu acho que o Lula está desafiando o mercado. Se o mercado entender a mensagem do Lula e se somar ao Lula, nós vamos ter uma energia irresistível no Brasil, e o Brasil vai dar um salto maravilhoso. Agora, se ficar nessa mediocridade do mercado achando que tem que não pode ser privatizado ali, que o mercadante do BNDES não é bom, assim, isso é uma discussão medíocre, rasa, né, pequena, certo? Eu acho que o que o Lula o mercado brasileiro, né, o privado brasileiro, é um desafio grande, chamando o privado para participar de um projeto grandioso, certo? E assim, aí esse povo do Estadão fica com picuinha, né, de que não, porque é o mercadante, porque a lei das estatais, essas bobagens todas, que tudo é bobagem, tudo é uma grande bobagem, se você olhar e ver a quantidade de gente que está passando fome no Brasil, né? O grau de desigualdade, essa que o Gessé Souza chama de desigualdade patológica, certo? Eu acho que o Lula está desafiando o mercado, está desafiando assim de maneira elegante, boa, e vamos torcer para que o mercado entenda, né, que ao invés de Rocha, confrontar o Lula, ele tem que somar. O meu temor é que esteja passando a imagem dizendo assim o seguinte, veja só o meu raciocínio, nós vamos gastar, né? Você está falando, eu também falo isso, tá? E haverá responsabilidade fiscal. Mas não é isso que as pessoas estão vendo, não eu, não você, né? Eles só pensam em gastar, Não é possível alguma declaração dizendo, olha, vamos aumentar a arrecadação assim, assado? Essa é a minha questão. É dizer, assim, olha... Você viu a entrevista do Lula, do Mercadan, do Haddad, desculpe, no meio para a Globo, no programa da tarde? Ele fala isso, entendeu? Deixa claro, não vai, o governo não será um governo gastador, tá? Quem está reverberando esse discurso é quem está querendo tirar alguma vantagem
a gente está querendo fazer pressão e tal. Então, acho o seguinte, o Lula tem um bom caminho, tem que ir nesse caminho mesmo, e esperemos que o mercado se sensibilize, que haja pessoas no mercado que entendam, né? O mercado teve 8 anos do governo do Lula, ele não tem do que reclamar do governo do Lula, né? O mercado não tem nada para falar. Eles estão querendo dizer o seguinte: não, o Lula vai ser igual a Dilma. Assim, aí vamos falar, sem nenhuma evidência empírica, científica, de que o Lula vai ser igual a Dilma. Porque não tem. Eu estou falando, isso é imagem. Isso é imagem. A minha questão é a imagem. Mas a imagem não é real, Alberto. A imagem é um negócio etéreo. Não, mas o real é que o Lula está dizendo claramente o seguinte: eu quero combinar responsabilidade fiscal, vai ter âncora fiscal no meu governo, vai ter responsabilidade fiscal, e nós vamos cuidar da parte social. Não, o que acontece, eu acho o seguinte: nos 2 mandatos do Lula, de 2003 até 2010, o Lula teve superávit primário todos os anos, inclusive mais do que o do Fernando Henrique. Então, o que aconteceu? Com o superávit primário, você paga o superávit nominal, que é os juros, tá? E a dívida, não é que a dívida diminuiu, a dívida estabilizou. Como o PIB cresceu, a dívida em relação ao PIB ela diminuiu, tá? Isso é verdade, isso aconteceu, tá? O problema do ano que vem é que ano que vem vai ter déficit primário e vai ter déficit nominal, né? Por quê? Porque isso é o Bolsonaro que está deixando um déficit para o Lula, tá? E aí o que o Lula está dizendo é o seguinte: não, olha, nós temos de ter responsabilidade social, temos que gastar. Até aí também tudo bem, porque todo mundo prometeu isso nas eleições. Agora, é isso que o Alberto está colocando. Como que vai financiar isso, né? Vai diminuir alguma despesa? Vai aumentar imposto? Cortar os subsídios. Vai cortar subsídio e tal? Isso precisa começar a falar. Mas aí eu concordo com o Rocha o seguinte, que a entrevista do Haddad foi muito boa nesse sentido, né? Foi muito boa. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque sempre claro. Eu acho que vai ser. Todo governo tem uma coisa assim: quanto mais eu gastar, mais voto eu consigo. Stáquio, a questão que eu coloco é a seguinte: quais são os fundamentos objetivos para você desconfiar do Lula? É isso, é que o déficit ano que vem não é o Lula que fez esse déficit, é o Bolsonaro que fez esse déficit. Então vai ter déficit. E aí a desconfiança é o quê? Como que você vai resolver esse déficit? Essa que é a briga que tá tendo no mercado. Mas veja só, Rocha, o Lula tem dado mais declarações dizendo que o mercado tem que se adaptar a ele, né? Dizendo: eu não estou nem aí para o mercado tem que considerar que é necessário gastar. Eu estou dizendo assim, e não tem dado, por exemplo, você poderia dizer que vai cortar gradativamente, sem dar um número, os subsídios do Super Simples, do Simples Nacional. Isso até agora não foi dito. Não estou dizendo que não vi. Não, mas tudo bem, Roberto. Assim, os caras ficam cobrando que o Lula tem que tomar cuidado com o que ele diz, mas ninguém cobra do mercado com o que ele diz, certo? As pessoas vão passar fome. A questão não. Veja só, de novo. O mercado tem que começar a responder a pergunta. Certo? Porque não é responsabilidade do governo isso aí só. É do mercado também. Certo? O mercado tem que começar. Como é que nós vamos resolver o problema de 35, 40 milhões de pessoas que não têm o que comer? Isso é um problema do governo? O mercado não tem nada a ver com isso? Não, o pessoal que está no mercado quer ganhar dinheiro, né, Rocha? Não vai, ele não está. Então tá certo. Então, assim, essa paciência com o mercado, não, o mercado tem que ganhar dinheiro e tal, mas o governo tem que cuidar do povo, caralho. Sim, ninguém está dizendo para não fazer isso. Veja, o meu ponto não é esse. O meu ponto tem a ver com a imagem, né? Você pode fazer isso dando a imagem que você vai perseguir o equilíbrio fiscal, né? Se você não dá essa imagem e você vai começar a perseguir mais adiante, você vai ter um passivo, você vai ter que perseguir mais do que seria necessário se você já tivesse começado perseguindo. Você entende que se chama quebra de expectativa, quebra de confiança. Não, eu estou entendendo, Roberto, isso tudo que você está falando eu entendo. O que eu não entendo é a nossa leniência com o mercado. Por que a gente não cobra do mercado? Cobra só do governo?
Mas você não pode cobrar, por exemplo, um advogado, você é um advogado, o seu papel é defender seus clientes. Eu não posso cobrar de você resolver o problema da pobreza no Brasil. Você entendeu? O mundo advocatício, as OABs do Brasil não vão resolver o problema da fome no Brasil. O mercado são o quê? São investidores. Eles estão com X hoje, eles querem aumentar X mais um delta X. Cada um na sua atividade profissional está cumprindo o papel. Eu sei, mas a divergência que eu estou colocando para você é que você não é possível, não pode, não tem cabimento você desonerar o mercado do problema social. Não tem cabimento. O mercado é responsável. Ele é produtor de miséria, ele é produtor de desigualdade. Que o mercado não aprende, né? Teve governo... Mas como ele produz? Eu queria entender como é que ele produz miséria. Eu não... Entendeu? Por meio de qual mecanismo? Quando o mercado produz desigualdade... Ele é pedaço, sim, da sociedade. E ele viu 8 anos, olha que estudante ruim, viu 8 anos em que o Lula foi responsável e estão cobrando para o Lula como se ele fosse ser irresponsável. Gente, vocês têm que aprender a ter evidências, entende? As evidências mostram que ele vai tentar ser responsável, sim. Só que ele deve, para quem votou, uma mensagem de que ele não vai voltar atrás dessa questão da alimentação. Não, tudo isso, nós não discordamos nisso. Eu só estou dizendo que isso não exclui você dizer e deixar sinais claros desde o início que você vai ser o mesmo que você foi lá atrás. Entendeu? Deixar sinais mais claros. Esse é que é o ponto. É só isso. Mas, Alberto, é o seguinte, é isso que eu não consigo entender. Certo? As pessoas tiveram 8 anos de governo Lula, tá? E aí agora tem uma campanha eleitoral inteira, o Lula falando. O Lula deu várias entrevistas, várias declarações. Ele disse que ia pegar o BNDES, ia fazer o BNDES um instrumento novamente porque o Brasil, no Brasil o Estado é um indutor de desenvolvimento, a Caixa Econômica, o Banco. Assim, o Lula prometeu o quê? Que vai ter mais Estado, né? Nós teremos mais Estado. Certo? E agora termina a eleição, o mercado quer que o Lula diga para o eleitor o seguinte, ó, manda o eleitor ir para casa, voltar daqui 4 anos, esquecer esse negócio. A sociedade tem responsabilidade. Vocês estão ouvindo ele? Não. Ele caiu. Não, a questão não é essa, Márcia. Em nenhum momento eu estou dizendo que ele está errado ao fazer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: isso será feito com equilíbrio fiscal. E o equilíbrio fiscal, os sinais que eu perseguirei, isso são esses. Isso não está acontecendo. E aí vocês geram um problema de imagem, todo mundo fica com a imagem dizendo não vai ser zelado o equilíbrio fiscal. Então, o dia que ele achar que vai precisar zelar, ele vai precisar fazer em dobro para poder, digamos assim, aí ele fica refém do mercado, você entende? Ele vai precisar fazer em dobro para restabelecer a credibilidade de que ele persegue o equilíbrio fiscal. Mas ao mesmo tempo tu percebes que quando isso é um embate político, tudo está sendo definido agora. Então o mercado está dizendo vem para cá. Se ele vier para cá, o mercado vem. E no fundo, sinto muito informar o que a imprensa e esse tal de mercado querem que o Lula vire uma terceira via. Tá? E o Lula não vai virar uma terceira via. E acho que é essa a mensagem que ele está tentando passar. Eu não sou a terceira via. Tá? Porque eu não acredito que o mercado seja tão ignorante, tão burro, tão mau aluno, para não ter aprendido com os 8 anos. Tá? Quem é o Lula? Não acredito que essas pessoas tenham essa incapacidade de aprendizagem. Tá? Se não tem que voltar para a universidade, a gente ensina tudo de novo, como é que é aprender e reter o conhecimento. Márcio, eu entendo que o Alberto está falando, é o seguinte, aquele negócio, o Lula governou 8 anos com superávit fiscal, tá? E ele mostrou isso, ele tem isso no currículo dele e tal. Só que ano que vem vai ter a vez o Lula vai ter um ano de governo que não vai ter superávit primário. E aí, por quê? Não é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro que está deixando um déficit muito grande. Então, o mercado sabe disso também. Então, aí começa a discutir qual que é o tamanho desse déficit. Então, o Lula tem que dar um sinal claro, que é o seguinte, olha, vai ter déficit,
mas a gente vai, nos anos seguintes, a gente vai diminuir esse déficit É só até isso. fazer outras coisas e a gente vai estabelecer uma âncora fiscal. O Haddad falou isso, o Lula falou isso, tal. Só que eu acho que fica o ruído, que é o seguinte, tem hora que eu acho que é o Rocha que escreve o discurso do Lula, e aí o Lula desanda. Aí depois o Haddad escreve o discurso do Lula, aí o Lula volta, entendeu? Então, isso aí gera confusão. O pessoal, você fica inseguro. Que eu vi confusão. O Rocha, quando chega no final, a gente está chegando no final do ano. Segura o mercado, a população que se ouvir, olha, nós vamos ter, mas depois vai. Márcia, todo final de ano a gente deseja saúde e dinheiro para as pessoas. Então, os dois profissionais que mais ganham são aqueles que lidam com dinheiro e são aqueles que lidam com a saúde, médicos e investidores. Isso é normal, né? Porque saúde, você precisa ter saúde para desfrutar a vida e você precisa um pouco de dinheiro para desfrutar a vida. Você quer ter no ano seguinte mais do que você teve no ano anterior, né? Então, basicamente, não é por acaso que a gente faz esses dois desejos no final do ano, e não é por acaso que esses profissionais são dos mais bem remunerados no mundo inteiro, né? Porque eles atendem a esses desejos importantíssimos, né? O mercado, o único objetivo, você fala o tal mercado de uma maneira pejorativa, preconceituosa, mas o que tem? Todo mundo que tem títulos, né? Por exemplo, todo mundo que tem uma poupança no Brasil, não a poupança tradicional, mas todo mundo está no mercado, né? Então, você pega qualquer... Todo mundo que você fala dá 2% da população. Sim, mas isso é ruim para o país, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos, os países ricos, isso é para toda a população, né? E não por acaso são ricos. Você tem um mercado de capital que está todo mundo. A aposentadoria do cara está investida no mercado, ou títulos do governo, ou ações, entendeu? Isso faz parte. É como se a gente não estivesse trabalhando dentro do capitalismo. A gente está no sistema capitalista, né? O bem-estar futuro das pessoas, meu, seu, de todos nós aqui, quem está nos ouvindo, no capitalismo, depende da decisão dos capitalistas de investir. É eles que definem, eu vou investir, porque eu estou acreditando que o país está indo no rumo certo. Se eles tomam a decisão de se abster do investimento, de poupar, o país vai crescer menos na frente e vai ser pior para todo mundo. Então, no regime capitalista, existe uma dependência estrutural do bem-estar de todo mundo, de toda a sociedade, dos detentores da decisão de investimento. Então, quando você vai contra o interesse desse pessoal, um governo de esquerda tem que conviver com essa dependência estrutural do capital. Você tem uma dependência estrutural, o bem-estar futuro depende estruturalmente das decisões de investimento. Então, se o governo de esquerda quer o bem-estar futuro dos trabalhadores, ele tem que assegurar que os investidores vão querer investir hoje para ter crescimento amanhã. Isso não tem jeito, não tem saída, entende? É um fato, isso tem uma literatura imensa mostrando isso, né? É só um fato. Aquela história, se dê dinheiro aos ricos que eles saberão distribuir entre os pobres. Não é isso, é decisão de investimento. Eu falei, não tem a ver com consumo. Quando você está falando de distribuir, é consumo. É a decisão de investimento, é crescimento isso. Tá? É geração de riqueza, é crescimento. O que me agrada no Lula, que eu estou conversando com todo o povo aí que aplica dinheiro, tem dinheiro aplicado e tal, eu digo, o Lula não é um comunista, o Lula é um reformador do capitalismo, né? E vocês precisam ser reformadores do capitalismo igual o Lula. Uhum. Isso daí, um político pode ser, mas se você está operando dentro do capitalismo, o seu papel, é o que eu digo, todo profissional tem um papel, né? A Márcia tem que gerar conhecimento novo e transmitir, né? O advogado tem que defender seus clientes. O cara que está operando no mercado tem que pegar aquele dinheiro que depositaram na mão dele e fazer o dinheiro aumentar. E ele coloca o quê? Como é que é a poupança dos americanos? Eles colocam o dinheiro deles em empresas. Então, eles estão torcendo para as empresas crescerem, porque eles colocaram hoje na empresa para retirar daqui a 20 anos, quando eles forem parar de trabalhar. E aquilo é a poupança deles para viver o resto da vida. Com 70 anos, vai viver até 90. Então, eles são dependentes do crescimento daquelas empresas. Então, é essa compreensão que precisa ter o mercado nesse sentido. Quem está no mercado só quer uma coisa, só quer ganhar dinheiro, mais nada. Só isso.
Agora, uma coisa que o pessoal está falando pouco é sobre emprego, né? Porque é o seguinte, nenhum país do mundo ele avança se não tiver emprego, né? E a gente tem uma quantidade de desempregados muito grande no Brasil e uma quantidade muito grande de pessoas subempregadas, né? Então, assim, a gente tem que ter políticas para gerar emprego, porque o emprego é um direito humano e é também a fonte da riqueza das nações, tá? Então, assim, eu sei que o Haddad já falou isso, o Lula já falou isso, que o emprego que é importante, etc., mas a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Para o próximo ciclo, a gente só vai sair da pobreza definitivamente mesmo se todo mundo tiver emprego e emprego de qualidade. Emprego depende de investimento, né? Investir em empresas do setor industrial que geram emprego, que é o que não acontece no Brasil. Mas tudo bem. Entende? Temos que ter mais industrialização. Sem industrialização, nós não vamos sair desse buraco. Pelo mercado está sendo impulsionado para né? Energia eólica, energia solar, né? Hidrogênio verde, a bioeconomia, etc., a gente vai conseguir gerar emprego verde e gerar emprego de qualidade, avançar com o desenvolvimento e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo. Então, isso que tem que avançar por aí. É o seguinte, o Haddad sabe disso, a Marina sabe disso, o Lula sabe disso. Agora, quero ver, vai ser colocar isso em prática. Vamos ver como é que faz isso aí ano que vem. Pessoal, acho que é isso, né? É isso. Obrigado a todos vocês. E o placar de domingo, Alberto? Eu estou torcendo para a Argentina. Chega de europeu ganhar a Copa do Mundo. Porra. Deus meu. E o placar vai dar... 1-0. Argentina? Eu estou torcendo para a Argentina. Eu acho que... Não, a minha é torcida. 1-0 Argentina. Gol de Messi. Eu não vou torcer. Eu ganho o melhor. Ganho o melhor. Não, futebol não tem isso, não. Futebol, o pior às vezes ganha. Você vê a Croácia, entendeu? Então, falou. Um abraço.